Tudo bem com você? Estamos aqui hoje para mais um vídeo e voltamos aí do final do ano. Esse ano temos muitos projetos, muitas coisas para nós fazermos e, se Deus quiser, vai ser uma benção. Bom, hoje a gente vai falar, continuando aquilo que já começamos, que é os personagens bíblicos. E hoje falaremos quem foi o Jacó. Já falamos quem foi o Abraão, já falamos quem foi o Isaac e agora vamos falar do seu filho para fechar os 3 patriarcas, quem foi o Jacó. Aí você pode me perguntar assim, ô Robson, mas para que saber esses personagens bíblicos? Bom, ao você ver a importância da palavra de Deus, vai chegar uma hora que você vai ter ao seu dispor uma playlist com todos os personagens bíblicos. Então uma hora você vai querer estudar a história de um, a história de outro, você pode entrar na playlist, ver a história dele tomando um café, fazendo alguma coisa desse tipo. Bom, vamos começar. A história de Jacó, ela começa com o nascimento de Jacó. A palavra de Deus fala que Isaac e Rebeca, que são seus pais, no ventre de Rebeca, quando ela estava grávida, tinha uma luta, então dava para sentir os bebês lutando, pois eram gêmeos, e ela consultou o Senhor para saber por que tem aquela luta no ventre dela, e o Senhor disse que são 2 povos. No ventre dela tinha 2 povos, um era maior do que o outro, e o maior serviria ao menor. Depois a palavra vai dizer que nasceu primeiro um menino peludinho, que era o Esaú, lembrando que eles eram gêmeos, Jacó e Esaú eram gêmeos, Esaú era meio ruivo também, a palavra fala, e logo atrás vem o Jacó, segurando o calcanhar de Esaú, aí deu o nome dele de Jacó. Bom, Jacó, ele era o homem mais pacato. O que é pacato? Um homem mais calmo, um homem mais paciente na dele, enquanto Esaú era um homem caçador. Lembrando um detalhe, a Rebeca, ela amava mais a Jacó, enquanto Isaac, ele amava mais a Esaú. A primeira história, ela se dá quando o Esaú, que é caçador, ele volta de uma caça, cansado, e ele encontra o seu irmão Jacó fazendo pães e cozinhando lentilha, que é aquele grão parecido com feijão. E ele pede um pouco de comida. Ele, cansado, pede um pouco de comida a Jacó. Jacó vê ali uma oportunidade de negócio, porque Jacó diz a ele, olha, eu te dou o alimento se você me vender o direito à primogenitura. O que é a primogenitura? Esaú foi o que nasceu primeiro, ainda eles sendo gêmeos, naquela época, naquela cultura, naquela tradição, aquele que nasceu primeiro tinha a bênção, era o primogênito. Então ele nasceu primeiro e Jacó falou para ele, olha, se você me vender esse privilégio de ser quem nasceu primeiro, se você deixar eu ficar com a primogenitura, você come agora, já que você está morto de fome aí. E a palavra diz que Esaú disse, de que me serve a primogenitura? Ou seja, ele desprezou a primogenitura e vendeu, e rolou esse negócio. Logo após se dá uma cena muito interessante. A palavra fala que o Isaac já estava nos seus últimos dias, então ele já não enxergava tão bem. O Isaac, que lembrando, era o pai de Esaú e de Jacó. Então ele já estava velhinho. E ele quis abençoar os filhos, ou o filho,
antes de ele falecer. Então nasceu nele essa vontade e ele mandou chamar Esaú, que era o irmão mais velho, que era caçador. Quando Esaú chegou, o Isaac falou assim: meu filho Esaú, vai lá, mata um animal que você é caçador, traz o alimento e eu vou me alimentar disso e te abençoar. É como se fosse um último ritual, digamos assim, para mim te abençoar, já que eu estou partindo dessa. Então faça isso que eu falei para você ficar com a minha bênção, você que é o primogênito. Olha, Esaú pegou e partiu. Foi fazer conforme o pai dele disse. Nisso, Rebeca, mulher de Isaac, ela ouviu que o Isaac falou isso. E como a palavra já detalhou, Jacó, ele era mais amado pela Rebeca, enquanto o Isaac amava mais o Esaú. Rebeca, ouvindo isso do pai Isaac, ela chama o Jacó e ela fala assim: filho, acabou de acontecer isso, tal, seu irmão mais velho está indo lá caçar para receber a bênção. E você vai acabar ficando aí sem a bênção. Então faz o seguinte, me traz tal alimento, eu vou cozinhar, você entrega para o seu pai, ele te abençoa. Olha a trama que a Rebeca maquina, que a Rebeca desenha para se acontecer. Ela quer que o filho mais novo se passe pelo irmão mais velho. Ela quer que o filho mais novo, ele finja que é o Esaú, finja que é o primogênito, que é o que nasceu primeiro, finja que é o irmão mais velho para receber a bênção. Ora, o Jacó, ele não aceita em primeira instância, porque ele fala assim para a mãe dele: mãe, mas o Esaú é um homem peludo, eu sou um homem liso, se meu pai perceber eu vou estar em maldição. Aí a mãe dele vai e fala para ele: filho, só faz o que eu disse. Então a mãe dele, depois a palavra vai dizer que ela pega pelos de animais para colocar no Jacó para fingir que ele é Esaú. E como o Isaac estava meio velho, não ia perceber. E ela também fala assim: olha, Jacó, você pode fazer isso, que se seu pai te amaldiçoar, que essa maldição caia sobre mim. Ela faz assim. Ela fala assim: que essa maldição caia sobre mim. Pode ir lá e faz o que eu estou falando. Bom, isso acontece. Jacó, ele vai, ele traz o alimento, a mãe dele prepara o alimento, enquanto isso o irmão mais velho está lá caçando, o Esaú. A Rebeca prepara o alimento, Jacó pega esse alimento, leva para o Isaac e finge que é Esaú. Então, com aqueles pelos de animais. Aí rola um diálogo ali, o Isaac pensa que é o Esaú, come e depois abençoa. Libera algumas palavras de bênção. Olha a novela, porque no final dessa situação, quando está chegando no final desse diálogo, dessa conversa que eles estão ali, quem que chega? Quem você acha que chega? O Esaú. O Esaú chega da caça e encontra os dois lá. O Esaú vai e fala com o pai dele, fala: pai, eu trouxe aqui o que você pediu. Aí o pai dele, que é o Isaac, fala: como assim você trouxe? Eu já te trago. Acabei de abençoar você. Quem que era aquele então? Tudo isso se passa, o Esaú fica primeiramente triste, porque o pai dele fala assim: olha, a bênção que eu tinha eu já dei para o outro. Agora a bênção que eu posso dar para você é que você vai servir ao outro. Ele fica furioso. Esaú fica furioso. Primeiro ele fica triste, depois ele fica furioso. E ele fica tão bravo que a mãe dele percebe, a Rebeca, e ela escuta Esaú falando: olha, meu pai já está nos seus últimos dias, a hora que o meu pai
partir dessa para uma melhor. Eu vou atrás do Jacó, meu irmão, e ó, porque ele já roubou meu direito à primogenitura, roubou entre aspas, que foi um negócio. Eles fizeram um negócio, como eu falei, do prato de lentilhas e tal. E depois ele pega e fala, e agora ele se passa por mim para receber a bênção. Então ele fica furioso com o irmão mais novo. A mãe dele escuta isso, chega em Jacó e fala assim, Jacó, a casa caiu. Você corre, vai lá para Labão. Quem que é Labão? Labão é o nome do irmão dela, que morava numa outra cidade. Falou, ó, sai daqui porque seu irmão tá furioso. Você vai para lá, espera um pouco, enquanto a fúria dele se acalma. Aí depois que se acalmar, você volta. Fica um tempo lá, depois você volta. Jacó entende a situação e parte para lá. Neste caminho que Jacó faz até a terra onde se encontra Labão, ele se encontra com Deus. Deus fala com Jacó. Deus vem e faz as mesmas promessas que fez para Abraão e para Isaac, dizendo da descendência, quão abençoado seria, como se multiplicaria na terra. E ali onde Deus aparece para Jacó, Jacó ele junta umas pedrinhas. Naquela época era bem rudimentar, era igual tribo, igual você vê em filmes. Ele junta umas pedrinhas assim, perto provavelmente da onde ele ia acampar, junta umas pedrinhas e ele chama aquela ali da coluna do Senhor, foi onde que ele viu Deus. E ali ele faz um voto com Deus. Ele fala, olha, se o Senhor me acompanhar nessa jornada que eu estou querendo fazer, ir até lá onde fica Labão, depois voltar, toda essa trama que eu estou envolvido, se o Senhor estiver comigo nessa, o Senhor é Deus. Então essa era a hora de Jacó conhecer Deus do pai dele, de Isaac. Era a hora de conhecer o Deus de Abraão. Agora chegou a vez de Jacó conhecer quem os pais e ele serviam. Lá também ele teve uma visão. Quando Deus aparece para ele, ele dorme nesse lugar e ele tem uma visão de uma escada que dá aos céus e anjos subiam e desciam. Essa foi uma das primeiras experiências com Deus que Jacó teve. Agora presta bem atenção no que vai acontecer aqui, porque o Jacó ele consegue chegar até onde se encontra o Labão. Chegando lá, ele encontra com uma das filhas de Labão e ele conta a história. Fala, olha, eu que estou aqui, eu não sou um estrangeiro, eu não sou um estranho. Na verdade, o seu pai, ele é irmão da minha mãe. E o que está acontecendo lá em casa é isso, isso e isso. Toda a história que a gente acabou de conhecer. Essa filha de Labão, ela vai lá falar com Labão e dizer, olha, chegou um cara aí e está dizendo que é seu sobrinho. Labão vai, encontra ele, Jacó conta a história agora diretamente para o Labão e o Labão entende que realmente é o meu sobrinho e está rolando essa confusão toda na terra dele. Mas ele não quer que o sobrinho dele fique ali só por ficar todo esse tempo. Então ele fala, olha, o que você quer de salário? Porque aí você trabalha comigo aqui nessas terras. Lembrando que era uma época de gado, ainda é época de gado, mas naquela época era somente o mais rudimentar possível. Gado, pesca, pastorear, cuidar a caça, cuidar de alguns animais, cuidar da casa, era esse serviço. Então, o Jacó ele aceita a proposta do trabalho nas seguintes condições. Ele fala assim, Labão, eu gostei de uma das filhas suas, Raquel, e ela poderia ser o meu salário. Se eu casar com Raquel, estou satisfeito. Labão vai e fala, olha, é melhor casar com você, que faz parte da minha família, do que com um estranho. Então,
eles fecham um acordo de Jacó trabalhar 7 anos pela filha Raquel, que era quem Jacó bateu o olho e apaixonou. Jacó vai e trabalha os 7 anos. Quando vence os 7 anos, lembrando que na época os anos eram contados de outra maneira, mas não vou entrar nesse mérito agora. Depois de contado os 7 anos, Jacó vai falar com Labão. Fala assim, Labão, olha, já trabalhei o bastante, já foi os 7 anos, agora eu quero o meu salário, quero casar com a Raquel. Aí o que vai acontecer agora você não acredita. Labão, em vez de entregar a Raquel em casamento, ele entrega a Lia. Quem que é Lia? Lia é irmã de Raquel. É a outra filha de Labão. E Jacó fica indignado, fala assim, ué, trabalhei 7 anos, como assim, cadê a Raquel? E o Labão fala, olha, a cultura aqui, a tradição que a gente tem nessa terra, entre nós, é que quem casa primeiro é a primogênita. E a Lia, quem nasceu primeiro, agora você casa com a Lia. Jacó ficou furioso, Jacó falou, não acredito. 7 anos trabalhando para você vir me falar uma coisa dessa agora. Aos 45 do segundo tempo, você vir me falar que não vai dar para casar com a mulher que eu me apaixonei. Ah, não, aí é para acabar, não dá. Ele fala isso para Labão, que na verdade a gente acordou Raquel. Esse foi o acordo. E Labão entende a situação e fala assim, vamos fazer o seguinte, semana que vem você já toma Raquel por casamento. Um detalhe, lembrando também que naquela época eles tinham mais de uma mulher, como também eles tinham concubinas, mulher só para gerar mais da descendência. Então depois de uma semana ele ia ficar, além de Lia, ele ia ter também Raquel como esposa, o que fazia parte da cultura da época. Jacó fala assim, na verdade tem um último detalhe muito importante. Labão fala para Jacó, e você trabalha mais 7 anos. Gente, 14 anos trabalhando nessa paixão. Tinha que gostar muito de Raquel, não é possível. Raquel é uma mulher muito bonita. E Jacó ele aceita, ele fala assim, tudo bem, semana que vem Raquel já vai estar comigo e eu trabalho mais 7 anos com você. Esse foi o acordo. Aí o que acontece? Trabalhando mais esses 7 anos, o Jacó ele vai ter filho tanto com Raquel como com Lia. No total, ele vai ter 12 filhos, sendo o último não, o último é Benjamim, mas sendo um deles o José, que é o José do famoso, vulgo José do Egito, que é o que a gente vai fazer um vídeo também dele. O próximo, provavelmente. Não o próximo vídeo, mas o próximo personagem. E o que acontece agora? Depois que Jacó tem filhos com Raquel e com Lia, agora ele quer voltar para a terra. Ele pensa assim, não, já trabalhei 14 anos aqui. Lembrando que a contagem de anos é diferente. Já trabalhei 14 anos aqui, acho que já, meu irmão, já deve estar mais calmo. Posso voltar. Já posso voltar para minha terra. Mas Labão sabe que Deus era com Jacó. Tudo que Jacó fazia era abençoado. O jeito que Jacó trabalhava, parecia que o que estava prosperando naquela terra de Labão era indescritível. Então Labão queria que Jacó continuasse ali. Jacó era uma bênção no lugar. Então eles fecham mais um acordo para que Jacó, tendo a família dele e os filhos, ele possa não ser mais alguém que trabalha para Labão, mas como se fosse um sócio, para sustentar a própria família. Agora está com mais filhos, então ele não quer mais ser só um servo que trabalha, ele quer assim construir a casa dele, ele quer
crescer ali naquela terra. Então eles fazem um acordo. O acordo era o seguinte: do gado que ele cuidava, esse era o trabalho, ou um dos trabalhos, todos que nascessem com uma característica X ia para Jacó. E os que nascessem com uma característica Y ia para o Labão. Desse jeito eles cuidavam ali e ia dividindo naturalmente. Foi o jeito que eles encontrou dos dois prosperar de maneira justa. No entanto, ainda sendo justa, Deus ele era com Jacó. E a palavra diz que não era tão justa assim o negócio que eles fizeram. Porque a maneira que Labão fez, ele fez de um jeito que a característica para ser o gado pro Jacó era muito mais difícil do que para ser a de Labão. Então, pela ordem natural das coisas, ia ficar muito menos para Jacó, muito mais para Labão. Essa foi a estratégia que Labão teve para ser mais abençoado que Jacó. Só tinha um detalhe que ele não sabia. Deus era com Jacó. Ele sabia, mas provou na pele agora. Porque mesmo a chance de um animal sair com a característica a qual ia direto para os pertences de Jacó fosse mais ou menos 10% de chance e para sair para o Labão 90%, só dava os 10%. Você não acredita? Só dava os 10%. Todos que saíam para Jacó. A chance era mínima. A chance era muito mais difícil de acontecer, de sair com a característica para Jacó. No entanto, só saía para Jacó. Irmão, Labão ficou furioso. Labão ficou bravo. Labão não estava acreditando. A palavra diz que Jacó olhava para Labão e não sei, olhava para Labão e no semblante de Labão dava para ver que o homem estava diferente, bravo. Então Jacó ele começa a querer sair dali, querer fugir. E ele planeja uma fuga. Ele queria que ele e a família dele voltassem para a terra, mas não queria falar nada com Labão. Ele tinha medo que ao falar com Labão, Labão não deixasse ele ir por conta de ele ser casado com as filhas dele. E isso desse uma confusão danada. Então ele vai e planeja essa fuga de voltar para a terra onde está o irmão dele, que provavelmente agora já não está mais tão bravo assim. Então ele vai, conta para a família dele, conta para Raquel, conta para Lia, eles juntam tudo. Lembrando que nesse juntar, a palavra fala que Raquel, ela roubou alguns ídolos, alguns pertences, estátuas, brincos, várias coisas que eles idolatravam. Ela roubou esses acessórios e levou com eles nessa fuga. E eles fugiram, sem Labão e os seus familiares perceberem. Pegaram ali a hora que ninguém, a famosa alta madrugada, e partiram. Quando Labão acordou, Labão viu que eles não estavam mais lá e ainda por cima não tinha os ídolos, não tinha aqueles pertences, aqueles acessórios. Labão, o que ele pensou na hora? Falou, o cara me foge. Ele já deve estar pensando, o cara já... Todo gado sai para ele. Já tá errado. Ele ainda me foge com as minhas filhas. E ele ainda rouba os meus pertences. Labão foi correndo atrás dele. Nesse caminho, Jacó já com a família dele lá na frente, Labão vindo territorialmente falando mais para trás, Deus aparece para Labão e fala assim, olha, não fala nem bem, vou te dar o conselho, não fala nem bem nem mal de Jacó, só fala isso. Labão alcança Jacó e fala assim, Jacó,
Tá maluco? O que você fez? Além de você roubar as minhas filhas, você ainda leva os pertences? Olha, eu só não amaldiçoei você porque Deus apareceu para mim no caminho e falou, não fale nada com ele de bem nem de mal. Jacó fala para Labão, eu não roubei nada, porque Jacó realmente não sabia que a Raquel tinha pegado esses acessórios, esses ídolos. E Jacó fala, você pode olhar aqui em todo mundo, na família toda, e ninguém pegou nada. E outra, só saímos de lá porque eu tive medo de você não deixar eu sair. Você me forçar a ficar por conta de eu estar com suas filhas. Então eu decidi sair. Lembrando que todas essas saídas territoriais, Deus aparecia para Jacó e falava, vai filhão, vai que eu estou contigo. Pode ir que eu estou junto nessa. Então o Labão, ele pega e vai revistar todo mundo da família, as cabanas onde eles estão dormindo, ver se acha. Ele entra na cabana, em todas as cabanas, em todos, aonde está o povo ali, nas cabanas, ele entra e não acha nada. E ele também entra na de Raquel. E a palavra fala que a Raquel está em cima das coisas, passado assim, como se fosse um feno, lugar onde ficam os animais. Ela escondeu ali a palha, escondeu todos os ídolos e sentou em cima. Ela falou assim, pai, desculpa por eu não levantar para ir dar a bênção do Senhor, é porque tô meio cansada. Ela dá uma desculpa assim. Bom, isso aí vai para debaixo do tapete, porque essa história ela não volta, essa situação de roubar os ídolos, ela não vem à tona mais. Ela morre ali, Labão não descobre. Mas Labão não descobrindo, ele pega e volta e fala para Jacó, realmente não achei nada. E Jacó fica furioso. Ele fala assim, olha, eu já percebi no seu semblante que você está indignado comigo há muito tempo. Você está me perseguindo. Sendo que eu já trabalhei 7 anos com você para uma mulher, depois trabalhei mais 7 anos, fiquei 14 anos trabalhando para você, depois eu ainda continuei trabalhando com você num novo acordo que a gente fez. Você viu como Deus era conosco e como abençoou, como a bênção que estava sobre mim desagou em você, e até agora você me persegue? Até agora você me persegue? Bom, Labão caiu em si. Depois desse puxão de orelha, ele falou assim, olha, vamos fazer uma nova aliança, vamos apaziguar as coisas. Foram lá, fizeram uma nova aliança, ele reconheceu, a relação já apazigou, ficaram bem, se eu não me engano, eles comeram ali, um ritual assim de intimidade, de pacificação, e depois ele despede. Ele beija os filhos, abraça, despede, volta para a terra dele e fala para Jacó, pode continuar essa jornada, siga em frente.